Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês 3 relatos de um inscrito aqui do canal. O primeiro relato é como descobrir meu dom. Quem nos conta esse relato é um moço. Ele conta que quando ele tinha por volta de 6, 7 anos, ele estava fazendo orações na igreja. Era tipo um terço mirim com crianças. E assim, como ele nasceu na igreja católica, a família dele era católica, então ele participava dessas atividades que a igreja tinha. Então ele estava nesse dia participando desse terço mirim. Tinha essa moça que ele chama de tia, que é a pessoa mais velha, que é responsável pelas crianças. Aí um belo dia essa tia chegou para as crianças e falou que todos iriam orar de olhos fechados. Aí ele, não gostava muito, mas mesmo assim falou, não, tá, fez a mesma coisa que as outras crianças fizeram. Ele abaixou a cabeça e fechou os olhos e começou a orar. Com pouco tempo que ele estava orando de olhos fechados, ele conta que ele entrou meio que num transe e começou a ver cores. Ele começou a gostar dessa sensação, ele estava sentindo uma sensação de paz, então ele continuou de olhos fechados e orando. Aí terminou a oração, a tia pediu para que todos abrissem os olhos e voltassem tudo ao normal. No que ele abriu os olhos, ele reparou que as cores que ele estava vendo não tinham sumido. Ele achou aquilo estranho, mas foi para casa e continuou vendo. Em todas as pessoas que ele via, ele passou a ver uma cor ao redor dessas pessoas. Ele não sabia o que era, então ele foi falar para os pais dele. Os pais dele, achou isso muito estranho, não acreditou, falou que isso era bobeira da cabeça dele. Ele continuou sem saber o que era aquilo, mas continuava vendo. Ele falou para algumas outras pessoas que também não acreditavam e todo mundo sempre julgava ele negativamente. Então, por medo desse julgamento, ele acabou guardando isso para ele por muito tempo, mas a partir daí, dos 6, 7 anos, ele não parou de ver mais isso. Toda pessoa que ele via, ele conseguia enxergar uma cor em volta dele. Foi passando o tempo, ele resolveu guardar isso para ele, com medo desses julgamentos. Ele, um pouco maior, começou a pesquisar, ele até conheceu algumas outras pessoas que também tinham um lado espiritual diferente, e aí eles trocando experiências, conversando. Ele chegou num momento que ele chegou na conclusão de o que ele via em volta das pessoas eram a aura das pessoas. E isso nos leva então agora para o segundo relato. Esse segundo relato é Os Anjos na Foto. Quando esse moço tinha cerca de 14 anos, ele conheceu 2 meninas. E aí, conversando e tudo, ele descobriu que essas meninas também tinham algumas experiências sobrenaturais que tinham acontecido com elas. E ele até brincava, porque como ele chegou, ele teve a liberdade de contar para elas isso que ele via, essa luz que ele via em volta das pessoas. Ele conta que a aura das duas era bem parecida, era num tom de azul. E aí, como a aura delas eram iguais, eles sempre brincavam, que elas eram bruxas. Mas depois eles foram entender foi que elas tinham mais ou menos meio que a mesma frequência. As duas tinham o espiritual, elas tinham algo parecido e por isso a aura delas teriam esse lado igual, essa cor meio que azulada. E eles ficaram bastante amigos, por cada um ter sua experiência sobrenatural, eles conseguiam conversar, trocar experiências, isso era muito legal para esse moço, que não tinha muito com quem conversar, A maioria das pessoas até o momento só julgava ele. E eles ficaram bastante amigos, mas quando ele fez 15 anos, eles tinham tudo a mesma idade, mais ou menos. Quando eles fizeram 15 anos, eles trocaram de escola, passando de série. E aí essas 2 meninas foram para uma outra escola e ele foi para outra.
Eles se afastaram um pouco, continuaram morando na mesma cidade, mas eram bairros diferentes e como era criança, né, era um pouco difícil a condução para ficar indo e tudo. Eles afastaram um pouco, mas eles tinham uma amiga em comum que trocava cartas, né? Essas duas meninas com esse moço trocavam cartas através dessa menina. Essa menina conseguia ver as duas meninas e o moço, então ele pegava a carta desse moço, entregava para as duas meninas, pegava a resposta dessas duas meninas e levava para o moço. Essa intermediária aí era o correio deles. Então, por algum tempo, eles ficaram se correspondendo por cartas, e nessas cartas eles falavam muito do que aconteciam com eles. Essas meninas, elas tinham meio que um tipo de telecinese, algo que elas também estavam aprendendo a controlar, elas conseguiam mover algumas coisas. E esse moço, ele tinha esse dom de ver auras, né? Então, acontecia também algum relato pequeno aqui, outro ali, então eles acabavam trocando todas essas experiências nas cartas. Um belo dia, essas moças, as duas, mandaram para esse moço uma carta com uma foto. Nessa foto, esse moço conta, eu vou tentar explicar como é a foto, porque é um pouco complexo, até eu no início também não consegui entender muito bem. A foto, ela era como duas fotos, né? A primeira foto tinha essas duas meninas, que elas até eram primas, né? Então elas se conheciam desde crianças. Essas duas meninas, crianças, sentadas em um sofá, e do lado do sofá havia uma outra criança bem pequena, cerca de uns 3 anos, com um vestidinho dourado. Só que não dava para ver o rosto dessa criança. Era como se a luz tivesse batido e tivesse estourado. Então não dava para ver nada no rosto, era só daqui assim para baixo o corpinho dela com o vestidinho dourado. E tinha uma outra foto com algumas crianças sentadas em um banco de madeira, e atrás desse banco de madeira, dessas crianças, havia uma criança um pouco maior, cerca de 10 anos, o mesmo corpo, assim, com a mesma roupa do que a outra criança, um vestidinho também dourado e com um rosto também branco, né, como se a luz tivesse sido estourada, o flash tivesse estourado o rostinho da criança, e não aparece. E aí essas duas fotos, elas teriam sido meio que estavam juntas, né, uma sobreposta à outra, mas quando você virava ela assim, você conseguia ver a foto de trás, por isso que dava para identificar as duas fotos. Essas meninas, quando elas viram essa foto, elas acharam muito estranho, porque assim, elas sabiam que eram as duas sentadas no sofá, mas as de trás, elas não conheciam as crianças que estavam sentadas no banco de madeira. E assim que elas bateram os olhos nas duas crianças, né, a que estava em cada foto ali, uma mais nova e outra mais velha, assim que elas bateram os olhos nessas crianças, elas identificaram como sendo anjos. Então, para elas, eram anjos essas crianças. Esse moço conta que a foto era bastante nítido mesmo, era uma foto muito, muito interessante, mas ele não tem, infelizmente, essa foto pra gente compartilhar aqui, porque alguns anos depois o pai dele acabou encontrando essas cartas, né, e lendo ali ele viu a complexidade ali que era, né, sobre as coisas que cada um passava, e ele achava que esse moço, né, o filho dele, era meio que um guru espiritual para essas meninas. E ele, com medo, receio, não sabe ao certo, né, o que o pai dele achou. Ele achou isso muito ruim, muito esquisito, acabou pegando todas as cartas juntamente com a foto e queimou tudo. Mas eles acreditam sim, eles trocaram bastante correspondência sobre essa foto, e eles acreditam sim que o que estava ali na foto, independente da sobreposição, dava para ver muito bem, era sim anjos, né, protegendo eles e quem sabe até as outras crianças que estavam ali atrás, porque mais pra frente, né, alguns anos depois, eles encontraram algumas pessoas que pareciam com essas pessoas que estavam ali atrás, no banco de madeira, mas eles ficaram com vergonha de ir lá perguntar quem era, de conversar, e também não entenderam por que uma foto com algumas crianças que eles
não conheciam, não tinham uma amizade, estaria ali junto com a foto deles, né? Mas o interessante foi que existia essa criança ali do lado das duas fotos e que eles acreditam sim que era um anjo. E agora nós vamos para o terceiro relato desse mesmo moço. Esse terceiro relato é O Terço Quebrou e a Minha Fé Também. Bom, esse moço, na época, ele tinha cerca de 10 anos. Ele conta que era uma sexta-feira muito chuvosa, ele lembra até do dia, do medo que ele passou. Era uma sexta-feira muito chuvosa, com muito trovão, muito relâmpago. E aí ele dormia no quarto dele sozinho. A janela dele era daquelas que tem duas partes, a parte de vidro e uma parte de metal. Ele fechou só a parte de vidro, né? Deixou o quarto claro, deixou a parte de metal aberta. Só que com isso, toda vez que dava um trovão, dava um relâmpago, entrava a luz dentro do quarto dele. Ele diz que sempre foi, apesar dessas, né, junto com essas experiências todas que ele teve, ele sempre foi uma criança muito medrosa e ele tinha um terço com ele, que ele andava para todo lado. Na cabeça dele, ele sentia medo, o terço protegia ele. E aí, como essa noite ele estava com muito medo por causa da chuva, dos trovões e tudo, ele apertou o crucifixo, né, o terço, e começou a rezar. E acabou caindo no sono enquanto rezava. Em um determinado momento da noite, a chuva engrossou, deu um trovão muito alto e clareou todo o quarto. E isso assustou ele, que ele acordou. No que ele acordou, ele olhou para o seu lado e tinha a silhueta de uma pessoa adulta ali do lado da cama dele, olhando para ele. Ele, com muito medo, pegou o terço dele, tampou a cabeça, né, enfiou debaixo da coberta e rezou, começou a rezar. Aí ele acabou pegando no sono de novo. No que ele acordou no outro dia, ele encontra o terço dele quebrado no chão. E aí, a partir disso, ele começa a ter algumas experiências um pouco estranhas também, mais estranhas, né? Porque diz ele que, né, como ele era criança, ele acreditava que aquele terço protegia ele. Então, sempre que ele estava com medo, alguma coisa do tipo, ele apertava o terço e rezava. Como o terço havia sido quebrado, ele sentiu que a fé dele também tinha sido abalada. Então, ele pensava, ixi, meu terço quebrou, como que eu vou fazer agora? Quem vai me proteger? Então, ele sentiu realmente que a fé dele estava abalada. E aí, a partir disso, né, ele ficou cerca de uma semana ouvindo sussurros. Ele estava lá no quarto dele sozinho, aí ele escutava a gente sussurrando bem baixinho e em determinados momentos ele escutava até chamando o nome dele mesmo bem baixinho. Ele chegava lá onde os pais dele estavam e tudo, falava, vocês estão me chamando? Não tem ninguém te chamando aqui não. Aí ele voltava pro quarto dele, passava um prazinho, chamava o nome dele de novo. Gente, mas vocês estão me chamando. Não tem ninguém te chamando não. Voltava. E nisso, né, ele cada vez com mais medo, cada vez ouvindo mais sussurros, ouvindo mais o nome, não tinha ninguém chamando ele na casa dele. Ele começou a ter alguns problemas, né, porque ele não conseguia dormir à noite, ele não tinha o tercinho dele, para ele poder orar, para ele acabar dormindo, né, dormindo em paz. Então ele não dormia à noite e isso foi atrapalhando ele, foi prejudicando ele durante o dia. Durante o dia ele não tinha muita animação para fazer as coisas, né, na escola e tudo mais. Então a mãe dele percebeu que ele estava com algum problema, né? Estava acontecendo alguma coisa e ele não chegou a contar tudo, assim, exatamente para a mãe dele o que aconteceu, né? Até por causa da experiência que ele teve, né? Antes, né? Inclusive quando começou a ver aura e essas coisas, ele não contou exatamente o que teria acontecido naquela noite, mas ele falou que estava com insônia, que não estava conseguindo dormir, né? E aí a mãe dele levou ele numa benzedeira. Chegou lá nessa benzedeira, ela fez todos os procedimentos lá e tudo, rezou para ele. E aí é o que intrigou ele, né? O que ele achou muito legal foi que quando ele saiu dessa benzedeira, a benzedeira falou para ele assim, falou, sua fé
tá em Deus. Sua fé tem que estar com Deus, não nas coisas materiais. Aí ele parou e pensou, falou assim, gente, como ela não sabia do terço estar quebrado, né? Mas a benzedeira sentiu ali que a fé dele realmente estava abalada porque ele tinha colocado toda a fé dele em uma coisa material que havia sido quebrada. E a partir daí, né, ele melhorou isso, ele conseguiu reconstruir, fortalecer a fé dele e não se apegando mais a coisas materiais como proteção, né? E é isso, gente, esses 3 relatos de um inscrito. Uma coisa que eu acho que vale aqui compartilhar com vocês, ele teve essas dificuldades na adolescência e tudo, né? Teve essa experiência como... quando ele tinha 7 anos, foi quando tudo começou, quando ele começou a identificar essas cores nas pessoas e tudo mais. Ele não deixou, né, essas pessoas que ficavam criticando e tudo, desanimar ele. Ele pesquisou, ele procurou, foi atrás de várias coisas e hoje ele é terapeuta, ele trabalha com terapia, essas terapias espirituais, ele ajuda várias pessoas que às vezes não precisa de algum medicamento nem nada, às vezes o problema da pessoa é realmente espiritual. Ele faz o que gosta, ele conseguiu desenvolver esse dom dele e achei muito bonito esses relatos, principalmente essa forma, né? Como ele descobriu que ele conseguia ver auras e hoje que ele é adulto, ele ter transformado todas essas experiências em coisas boas para ele e hoje ajuda pessoas com esse dom. Espero, gente, que tenham gostado desses relatos. Se você passou por algo parecido, se você também tem algum relato sobrenatural, manda aqui pra gente. Não esqueçam de me seguirem nas redes sociais, vou deixar tudo aqui embaixo. Se inscrevam no canal também, deixem seu like, compartilhem com pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, tá? E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!